Canal Fora da Caverna, o seu vídeo semanal nas semanas que se arrastam e parecem não terem muita diferença entre uma e outra. Mas, de qualquer sorte, estamos aqui, como prometido, toda semana um vídeo. Vá até a nossa página no Instagram, tem um vídeo lá falando sobre educação, nós vamos linkar com esse aqui de uma maneira bem rápida. Antes eu quero que você se inscreva no canal, repasse esse vídeo, comente e veja o vídeo anterior da semana passada, que nós falávamos já dos bloqueios, aquele auê todo que ainda continua nessa semana. Então, sobre isso, eu gostaria de começar com vocês, chamando atenção para dois aspectos. Um que a gente já falou, da ilegalidade desses movimentos, do perigo que eles representam, apesar de parecerem meio patéticos para alguns. Eu acho que todos nós, os democratas, progressistas, pessoas preocupadas com o republicanismo, conservadores autênticos, devem olhar para esses pontos que eu tenho chamado a atenção, porque aquilo ali não tem nada de conservador, não tem nada de patriótico, muito menos de democrático, né? Os caras estão na porta de quartéis pedindo golpe, intervenção, atiçando militares, o exército está dividido, uma parte está quieta, um ou outro aí falou a favor do presidente, mas ninguém disse nada de atender esses insanos. E, por outro lado, fica um recado, né? Para quem está no meio do caminho, né? Alguns fazendo festa, comemorando a derrota do presidente que não se reelegeu, e eu sou um deles, porque não porque fosse eleitor tradicional ou promotor do opositor dele, mas porque sempre fui crítico, é só vocês verem meus vídeos aqui. Quero que você veja os vídeos desde 2019, tudo que nós falamos, cada passo errado na economia, na condução da Covid, da pandemia que não acabou, tudo. Todos os passos errados na falta de decoro para com o cargo, desde o Golden Shower, todo mundo já esqueceu, e várias outras. Eu justamente chamo a atenção para isso, né? Porque nós fomos opositores. Mas uma coisa a gente tem que aprender sobre esse processo dessas semanas depois do dia 30 de outubro, da derrota bolsonarista, né? Algumas coisas, né? Uma delas é a mobilização. Os caras estavam mobilizados, estão tendo os financiamentos aí que sempre tiveram, desde a campanha, né? Disparos em massa financiados, sabe lá Deus como, etc. Um dia vai se descobrir toda a corrupção que há por trás disso, os desvios, né? Mas a mobilização e a firmeza que eles têm, mesmo que seja mais insana a reivindicação deles, mas eles são muito firmes no seu propósito. E aí que fica para todos os outros uma série de recados. O que fazer, quais são os próximos passos. Já começa uma dança das cadeiras, uma discussão aí de apoios no Congresso, os possíveis ministeriáveis estão sendo discutidos, e as pessoas são chamadas a opinar. Há um gabinete de transição já em andamento, o governo que aí está já admitiu a derrota e já nomeou o Ciro Nogueira, da Casa Civil, e outros membros do governo, para fazer essa transição com os membros da equipe eleita, da chapa eleita, Lula-Alckmin. Mas eu chamo a atenção de vocês, já que a gente falou de educação, vá lá até o Instagram ver o nosso vídeo falando do problema do colapso da educação, né? Educação que teve desvio no MEC, o bolsolão, todo mundo você já esqueceu, né? Você também, né? Então vai lá ver o bolsolão do MEC. Tá em processo aí, vai estourar ainda lá na frente, viu? E que tenha essa falência de uma geração inteira na educação, que já vinha sofrendo com esse ensino médio ruim. Eu queria chamar a atenção de vocês para duas ou três coisinhas para somar nessa discussão de educação e apontar alguns rumos aí. Né? Primeiro foi a pesquisa que eu comentei lá no meu vídeo, que está lá no Instagram, que fala de 35% dos jovens na geração nem, ou seja, não estão fazendo nada, nem estudando, nem trabalhando depois dos 18 anos de idade no Brasil. Segundo a maior população nem depois da África do Sul. Vá ver minha análise. O segundo é um vídeo, um filme, um documentário de 2017, Nunca Me Sonharam, que é muito pungente, toca muito, você precisa ver. Fala sobre os movimentos da educação daquele período, 2015, 16, 17. Estava tendo um movimento da educação que todo mundo esqueceu.
foi solenemente ignorado pela sociedade brasileira, os políticos, todo mundo, os bem-pensantes, nós, todos nós. Foi o movimento das escolas, que houve greve nas escolas públicas, depois continuou com passeatas organizadas, foi até 2019 isso daí, porque aí entra um governo que coloca um ministro da educação pior que o outro. Educação, saúde, bem-estar social, essas áreas todas foram sucateadas no governo Bolsonaro, propositadamente, trocando de ministro ou colocando ministros de pouca atividade, ou de má atividade. Igualdade racial das mulheres, são áreas que teve má atividade. Não trocou, mas foi mal, porque não atingiu as minorias necessitadas. E o vídeo, o filme, Nunca Me Sonharam, é um depoimento dos estudantes, do movimento daqueles estudantes, o que eles queriam e tudo mais. E o fato de ter sido solenemente ignorado, tudo que eles pediram, reivindicaram, buscaram naqueles movimentos, naqueles anos, o fato dessa ignorância de nossa parte, dessa negligência de nossa parte, que só demos a ele um tal de um plano aí de um novo ensino médio, começou a ser gestado no governo Temer, por isso que o Temer disse, eu digo, o governo Bolsonaro foi continuação do governo Temer. Nós tivemos aí, na verdade, 6 anos de um sucateamento das áreas sociais, de uma guinada para políticas errôneas na área de segurança pública, educação e saúde, que resultou com todo o desastre que aí se vê, né? O fato da gente ter se negado a olhar para o que os estudantes pediam, a gente falar de educação, entregar para eles um projeto que não funcionou, não está funcionando, os professores não sabem o que fazer, mostra que a gente não quer ouvir o jovem e a gente despreza o nosso futuro, e é por isso que nós estamos patinando no desenvolvimento há uma década, é uma década perdida. E aí vai de governos do PT aos governos anti-PT, com erros similares, né? Uma má gestão da educação. Tudo bem, houve inclusão com os programas que ampliaram, né? Hoje nós temos aí pouco mais de 10% dos jovens indo para o ensino superior, mas para as necessidades de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com a maior floresta tropical do mundo, com a maior reserva de água doce em superfície no estado líquido do mundo, com 200 milhões de habitantes, metade dos adultos não tem ensino médio, com 30 e tantos milhões de miseráveis, é muito pouco o que nós estamos fazendo para a educação e não é nada comparado a essas necessidades. Não garante nem um pouquinho um novo futuro, um futuro melhor, um verdadeiro desenvolvimento. E eu peço que você reflita, desenvolvimento e crescimento econômico não são sinônimos. Nós não falamos de crescimento de PIB de 4%, porque isso não quer dizer nada se a estrutura de desenvolvimento das pessoas, das condições de vida não mudar, e ela não está mudando. Então eu peço que você pegue esse vídeo, veja aquele outro e fique o recado final. O que fazer? Pois é, os Noia estão dando o caminho. Mobilizar-se. Voltar a se mobilizar pela educação, pela saúde, pela igualdade racial, pela igualdade de gênero, igualdade jurídica de condições, porque as pessoas são diferentes, mas elas merecem igualdade jurídica, amparados pela lei, pelo Estado de Direito e a aceitação, a tolerância de todos os outros, das maiorias. Portanto, saia da caverna, anote tudo isso que a gente falou e pense, mobilize-se. Esse é o caminho. Fica aí a dica do filme, do outro vídeo, e vamos conversar a respeito, tá? Tem muito governo ainda pela frente, um novo governo que vem, mas independentemente do governo, o nosso trabalho continua o mesmo. Até lá.